O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus então respondeu: Os convidados de um casamento poderiam por acaso receber jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho dos odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, bom dia. Com muita alegria e fé, nós estamos iniciando mais um dia de nossa vida, esta segunda-feira, dia 15, e estamos na segunda semana do tempo comum. Hoje, ainda dando continuidade nos evangelhos de Marcos, nós estamos vendo Jesus falar um pouco sobre o jejum, a prática do jejum. Primeiro, vamos falar um pouco do que é o jejum, qual é a finalidade do jejum. De antemão, o jejum é uma prática que nós fazemos na nossa fé de reparação. Como assim reparação? Reparação porque o jejum, ele fortifica o espírito. É algo que fortifica o espírito, não é o físico. O objetivo do jejum não é causar nenhum malefício em alguém ali que está exercendo essa prática religiosa, não. Mas é um fortalecimento espiritual. É um sacrifício que você faz na sua vida espiritual. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus, no Evangelho, ele é afrontado pelos discípulos, né? E eles perguntam a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam e os seus não jejuam? Então, é uma afronta. Aqui surge uma pergunta para Jesus e, obviamente, ele vai responder. Ele responde de uma maneira quase que por uma parábola. Ele responde assim: Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Esta palavra de Jesus, ele está falando justamente da sua ascensão. Ou seja, enquanto o noivo está presente, o noivo é o próprio Jesus. Enquanto o noivo está presente, não é necessário o jejum, ainda não jejuam, porque ele está presente. Ele é a graça, né? Ele é ali o Filho de Deus, ele está presente. Mas chegará o momento em que o noivo não estará mais presente. Aí terão que jejuar. Então, essa fala de Jesus fala para nós nesse sentido, nós que somos cristãos hoje, que fazemos a prática religiosa. O noivo não está mais presente, no sentido como estava no Evangelho, né? Então nós sentimos a necessidade de fazer jejum. Nós jejuamos. É muito comum que os católicos jejuam aí na Semana Santa, na Quaresma, mas o ideal seria um jejum de todas as sextas-feiras do ano, né? Assim, uma forma também de reparação. E assim Jesus continua a falar suas parábolas, né? Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o velho. Do mesmo modo, ninguém põe vinhos novos em odres velhos, né? Senão vai arrebentar ali os odres. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o jejum ele se faz presente na nossa vida, né? Ele é algo de novo, ele é algo inspirador, que traz para esse fortalecimento da fé,
né? Como, por exemplo, o próprio Jesus disse, ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Claro, porque vai repuxar, né? E aí não tem como, não vai estar ali algo bem feito nesse sentido. Mas coloca um remendo de pano novo, numa roupa nova, nesse sentido. É preciso se revestir, né? É preciso buscar a cada dia. O jejum também é uma forma de conversão, de se converter ao Evangelho. Muitas vezes dizendo assim, Senhor, somos tão pecadores, mas eu faço um jejum em reparação dos meus pecados. Aquele jejum que você faz é um sacrifício elevado a Deus. Prática que nós devemos fazer mais cotidianamente na nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, desejo um ótimo dia, que os anjos do Senhor acampem sobre a sua casa, te protejam, te livre de todos os males e perigos, que essa segunda-feira seja abençoada. Não se esqueça de curtir, deposita o seu comentário, vamos evangelizar, vamos anunciar a palavra de Deus. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se o Pai do céu nos permitir.